Deixa eu colocar um molho aí nisso aí. Outro dia teve uma discussão, um debate a respeito de marfim. Vocês falam isso, eu vejo os julgamentos todos que eu presenciei, existe uma predisposição realmente do juiz já olhar, já na hora que ele está separando as gaiolas, você já vê como é que ele faz a separação de gaiola. O marfim hoje, como é que, por exemplo, vou dar um exemplo, vermelho. Um vermelho marfim perfeito de tupete, porte perfeito. Ele vai sofrer um preconceito ou não na mesa? Vamos lá. Eu Quer que vou eu falar um responda? pouco, eu vou deixar para o Léo, que o Léo é especialista. Mas Posso falar? porque só um rapidinho. Eu acho que a discriminação ela tem por falta de saber analisar o marfim, entendeu? Porque quando entrar na mesa, vai entrar um colorido e um opaco, não sei se é a palavra opaco, mas tipo um mais colorido, um menos mais diluído, sei lá. E claro que qualquer juiz de porte e até às vezes um de cor vai querer dar para um clássico que está mais vivo, que está com mais cor e tal. Não sei se nessa hora um juiz vai matar no peito e vai mostrar, não, mas esse marfim tá na categoria de marfim, muito boa, melhor que os clássicos. E eu acho que toda a vida, eu não sei se ela entraria na mesma questão também das mutações quando concorria junto, que no desempate teria que dar para um clássico, mas o marfim também acho que seria clássico, né? Não é mutação. Então, mas que no primeiro visual vai acontecer. É como se concorresse o intenso e os nevados juntos. O primeiro olhada vai olhar para o intenso para depois olhar para o nevado. Né? E eu acho que o marfim sofre a mesma situação. Beleza. Agora abriu o áudio. Vou interagir com o pessoal que está chegando aqui. E aí vai surgindo, tem algumas perguntas ali, e a gente para na pergunta e vocês vão respondendo aí. Deixa eu ver aqui, eu não sei se eu dei um. Vitor, boa noite, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Canarinho dos Irmãos Gêmeos, boa noite. Leandro Silva, boa noite, rapaziada. Leandro aqui do Rio de Janeiro, do grupo dos Topetes. Que bom ver esses dinossauros da canaricultura. Ó. Edson Adão, boa noite. Criadouro Edinho, Lençóis, Paulista, São Paulo. Edson Adão Ribeiro, qual a forma ideal do topete alemão? Já vou fechar o meu áudio e vocês ficam à vontade. Ô Igor, vamos direcionando a pergunta para um ou para outro para não se estender muito. Se você já vai direcionando, é mais fácil. Senão fica esse vácuo aqui no meio. Beleza, então. Vou deixar o Reginaldo, então. Reginaldo, responde para nós essa aí, então. Vamos lá. Tá, tava com o áudio fechado, agora que eu abri aqui. Bom, o topete alemão, a forma do topete é elíptica, né? Aí que entra uma questão, né? O manual fala elíptico, um ponto central com até 2 milímetros, com a nuca bem fechada, sem nuca, sem calvície de nuca, né? Com um topete que vá até o meio do bico, né? É mais ou menos por aí. Agora, a grande questão é saber qual é o tamanho desse topete, né? Então, quando se olha um gabarito de elíptico, por exemplo, a gente falando de elíptico, se tu olhar aquela reguinha, que a reguinha é aquela que se faz desenhos de elíptico, ali tem vários tamanhos. Qual seria o ideal para te levar para o campeonato? Aí é uma grande questão. Para cada juiz é uma coisa, né? Um tupete aceita um tupete um pouquinho menor, outros querem um pouquinho mais de volume. Então, assim como os acasalamentos, não existe o tupete perfeito ou a fórmula perfeita. Eu não saberia dizer hoje qual o tamanho de um topete, né? A forma é elíptica. Qual o tamanho desse elíptico? Um pouco mais espalhado, um pouco maior, um pouco mais curto?
A gente tem falado sobre alguns temas que, por exemplo, que deixam o canário bonito, que é esse contorno do olho que a gente vem falando, né? Aquele canário que vem com a franja e contorna o olho certinho, a partir do final do olho já desce o tupete e já vai tomando seu rumo pelo pescoço, encaixando certinho. A gente fala muito, gosta muito desse tipo de bicho, mas fica sempre essa dúvida, né? Eu vou mostrar um tupete para ele e vou dizer que esse é bacana para mim, na minha visão, mas talvez para algum juiz vai ser pequeno, para outro vai ser, vai escolher um canário com mais volume, né? Então, só essa questão. Elíptico, ele tem que ser, né? Agora, o tamanho disso ainda é uma incógnita até para gente que cria há muitos anos. Eu não sei muito bem, na igualdade de 2 canários, qual que eu mando, para qual juiz que vai estar julgando, né? Um com um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais denso, um pouquinho mais espesso, né? Um pouquinho mais fininho, mais grudado. Então, não tem uma fórmula exata, não consta isso em manual, nem planilha, nem manual de julgamento, né? O tamanho do topete. Beleza, vamos passar para o próximo aqui, então. Fábio Venâncio, boa noite a todos da live. Live pesada, difícil de carregar o vídeo. Essa aqui eu vou deixar para o Léo, ó. Léo já falou do doce. O doce do canário, Leonardo. Como é que tem que ser? Ô, Reginaldo, vou aproveitar a pergunta do Venâncius Bird aí e vou acrescentar. Aí que entra o conjunto, né? A gente fala em harmonia. De acordo, quando a gente falou lá atrás que para poder falar de um canário liso, a gente precisava de um topete para ter a referência e buscar o que falta naquele topete, né? Eu acredito que é isso, cara. O tamanho do topete vai determinado pela forma do canário, tá? Pelo tamanho do canário, pelo dorso. Dorso é uma coisa que eu acredito ser muito importante no topete e nem é tão citado em manual, acho que nem é citado no manual de julgamento, mas eu acho que um canário que tem aquele dorso selado, eu não gosto. Então, assim, a gente procura já fazer esses acasalamentos aqui e o padrão dos meus canários aqui e da maioria dos criadores que eu vejo no brasileiro é aquele canário que tem o dorso reto, cara, é uma linha, entendeu? E o dorso ajuda a evidenciar aquele detalhe da nuca. Quando um canário tem um topete muito bom, esses outros pontos só valorizam esse topete. O dorso é um desses itens, né? Aquele canário com um dorso bem reto, bem alinhado, só valoriza aquele canário que tem um preenchimento de nuca, aquela fendinha que fica por baixo, né? Que todo topete tem, mas um bom topete ele não mostra, né? As penas cobrem, né? E o dorso eu acho que é o que faz o acabamento desse canário, que dá aquela fechada, né? Eu diria que a palavra é harmonia, Reginaldo. O tamanho do topete vai ser determinado pelo tamanho da ave, né? Quer complementar aí, Reginaldo? Abre o áudio aí, Reginaldo. Tá, agora foi. Eu esqueço às vezes. É isso aí mesmo que o Léo falou, tentar que o canário seja harmônico, né? Tenha a harmonia, o tamanho correto. Às vezes tem aquele bicho grandão com a cabeça bem miudinha, às vezes o contrário, o canário com a cabeça grande e o corpinho miúdo, né? É mais ou menos por esse lado aí. O dorso reto, para mim, é uma coisa que eu não abro mão, cara. Tipo, eu não crio com nenhum canário com dorso curvado, com forma de galinhazinha, assim que a gente chama, né? Não crio. Primeiro pelo seguinte, como o Léo falou ali, se tu tem um canário plano, um canário reto em 45 graus, né? Esse tupete, quando ele descer aqui na nuca, a tendência é que ele encaixe certo, cara. Ele encaixe certo aqui. Aí tu tem um bicho dobrado, quebrado o pescoço, assim, ó. O tupete para descer, ele tem que fazer um malabarismo para encaixar nessa nuca, né? Então, muita gente, às vezes, muitas pessoas ficam procurando um jeito de fechar a nuca do canário. Isso é uma das coisas que ajuda bastante. Um canário em 45 graus, com dorso reto, quando o tupete passar aqui, a tendência, se ele for um bom canário, é fechar aqui. Agora, tu imagina um bicho dobrado, assim, ó. Qual a chance desse tupete descer e encaixar ali atrás? Um canário com um dorso reto, até um tupete nota 8 pode ficar bacana ali e salvar ele num concurso. Um canário com dorso quebrado, o tupete vai ter que ser nota 12 para fechar. É isso que eu penso.
Isso é um dos melhores Reginaldos que nós temos por aqui. Bom, Vamos próximo aqui. eu volto a dizer e volto a falar, eu acho que o caminho da evolução da raça topete alemão, e desde já agradecer a Igor por essa oportunidade que está dando aqui para a gente estar falando dessa raça, a gente valorizar realmente as características da raça, que não é só cor, né? Engana-se quem acha que topete alemão é canário de cor com topete, não é, né? Já desdizendo um pouco o manual, já tentando de alguma forma polemizar, mas não é. O canário de topete alemão, ele tem características próprias, ele tem uma forma própria, ele tem um, um biotipo, uma personalidade que é dele. A cor, ela vai entrar como plus. O Léo tem um canário que tem o dorso reto, tem um topete perfeito, fecha a nuca, tem o bico ali no tamanho certo, tem a ave tá toda corretinha, tá na posição certa, tal. Mas o Reginaldo tem isso tudo e tem um canário com mais cor. Pronto, ganhou do Reginaldo. Agora, o do Dourador, que só tinha cor, mas não tinha todas essas características, ele não poderia passar na frente dos dois. É isso que eu penso. Né? É isso que eu penso. E assim, eu acho que é isso que a gente, como criador de topete alemão, deve refletir, deve pensar, para poder que a raça progrida e que a raça se valorize. Eu acho que esse é o caminho. Bacana. Vamos. Quer falar alguma coisa, Reginaldo? Pode falar. Vamos passar para o próximo aqui, então. O Aguinaldo, né, tinha falado do Bruno. O áudio está resolvido do Bruno, está tranquilo. Lima, Canarinho Bernardo, presente. Olha o filhão aí, ó, Leonardo. Ó, o Gabriel aí, ó. Vamos para o próximo. João Pedro Muto da Silva. Qual a cor que vocês acham que já existe, que já estejam mais avançados no quesito de topete perfeito, cor, plumagem, tudo que um topete alemão tem que ter, que seria o branco? Vou deixar então para o Carlos Dourador. Carlos Dourador, começa para nós aí. Depois que ele falar, se alguém quiser complementar, fica à vontade, tá ok? Vamos lá. Tá saindo o meu áudio aí? É uma pergunta, é uma boa pergunta, mas é uma pergunta difícil de responder, né? De firmar e afirmar qual é o canário, qual é a cor que já está definida em sua perfeição. A gente poderia pegar o canário melhor pontuado do brasileiro e falar assim, então vamos lá, não sei se aqui no último campeonato teve algum topete alemão com 93 pontos, eu me lembro daquela fêmea cobre mosaico do Luan. Então, é uma canária que fez 93 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, podíamos dizer que aquela cor de topete alemão é a que já está consolidada, cor topete perfeito? Não, porque no ano seguinte é um desafio muito grande para o criador repetir esse resultado, né? Repetir esse resultado na mesma cor. Então, de repente, esse mesmo criador, ele faz lá, vamos dizer que ele trabalha com cobre normal, né, intenso nevado, ele consegue uma boa pontuação num cobre intenso nevado e não consegue mais no cobre mosaico. Então, assim, eu não vejo
uma cor que você vai falar assim, não, essa cor está consolidada, beleza, é o Brunão que tem lá, vou lá comprar uns casais do Bruno e daqui a pouco eu vou fazer campeão brasileiro na cor que o Bruno cria, que o Léo cria, Reginaldo, o pessoal. Então, eu acho que não tem uma cor que esteja uma categoria, vamos falar assim, que esteja consolidada. Falar que só tem bicho bom, isso vai variar. Gostaria da opinião dos amigos também. Oi, assim, ó, em minha opinião, o branco é o canário que mais chega perto dos canários de cor. Eu já aqui, até na UGCC, aqui, quando ganha um canário, sempre que a gente está aqui nos concursos do GCC, a gente tem a mania, eu e o Marcelo, que é o outro sócio, até esqueci de falar dele, né? Canario Canoas tem 2 sócios, tem o Marcelo também, que é o outro sócio. Então, a gente sempre gostou de pegar e lá na frente dos juízes que estão ali, pegar o branco, encostar do lado do branco campeão da cor, pegar o amarelo, encostar do lado. Então, assim, ó, ao meu ver, o canário branco é o mais perto dos canários de cor, da cor desejada. É o mais perto, mas ainda tem que trabalhar muita coisa ainda. Os outros, acho que ainda estão quase que todos um degrau abaixo. Me estendendo um pouquinho pulando até um pouquinho, me estendendo um pouquinho, acredito que quem está, então, mais perto seria o branco. E, assim, ó, tem a questão topete também. O que é mais fácil de trabalhar o topete, né? Então, assim, ó, em minha visão, os canários mais difíceis sempre são os intensos, né? Amarelo intenso, vermelho intenso. Esse canário tem uma tendência a ter a plumagem mais curta de cabeça, abrir buraco de nuca, abrir ponto central. Então, o vermelho intenso é um canário que tem é difícil de não aparecer buraco em ponto central. O amarelo intenso, né? Então, os intensos são sempre piores de tupete, mais difícil de trabalhar o tupete, não é que é pior, é mais difícil. Os nevados são mais tranquilos para trabalhar o topete. Normalmente eles fecham melhor a nuca, tu consegue ter um volumezinho maior de pena para fechar todos os defeitos. Falando então nos nevados, o canário vermelho mosaico, por exemplo, é praticamente um nevado, né? Então ele não usa intenso ali, tu não acasala um intenso. Tu faz 2 vermelhos mosaicos, então o tupete dele é um tupete mais tranquilo de trabalhar, e na minha visão, o amarelo mosaico é o canário mais fácil de trabalhar o topete, ao meu ver, assim, por ser um canário nevado, né? Nevado com nevado, praticamente tu acasala sempre tem volume, sempre tem nuca boa, sempre é meio, mas assim, é mais fácil de trabalhar. E os melânicos, né? Também, verde e azul, são canários que tu consegue encaixar um tupetinho mais facilmente neles, porque o tupete é fininho, o tupete é mais fino, tem menos plumagem na cabeça, e por algum motivo ele não encurta na nuca, ele passa para trás e acaba fechando a nuca. Então é mais ou menos o que eu penso de canários mais avançados, assim, né? O branco, nessa questão de cor, os melânicos fecham melhor o tupete, é mais fácil de trabalhar, e os mosaicos têm essa questão de serem canários praticamente nevados e não aparecem com tanto buraco de ponto central e nuca, essas coisas do tipo que atrapalham. É nítido esse avanço no branco, devido à quantidade que a gente vê de aves excelentes e participando do Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Assim, se a gente for entender a pergunta do João Pedro aí como aquele que está mais próximo, mais completo, realmente, né? Você vê o branco já não se tem canário branco no Campeonato Brasileiro, um topete mediano, né? E branco, canários brancos. Então, pelo volume apresentado, nota-se que está lá um passo à frente, realmente. Eu acho. Pode falar, Bruno. Não, eu acho que, sem dúvida, o branco, né? O branco, pela quantidade que é criada, né? É um canário que eu acho que é o topete alemão mais criado. Então, quando tem quantidade, aumenta a qualidade. E pelas mesas que a gente tem no brasileiro, né? Já tivemos, acho que, mais de 3,93 pontos branco. E mesas de 93, 92, 90 e, tipo,
falando da cobra e do Luan, tipo, tivemos uma 93 e eu acho que depois 90, segunda. Eu acho que era até do Léo, né? Então, o branco, tu vê mesa de 93, 92, 91, 90, 90. Eu acho que tá, o topete alemão branco hoje seria o standard da raça, assim, para dar uma analisada boa. Ó, eu acredito que assim, ó, não é que o branco está. Eu acredito que o branco vai ser sempre o canário mais próximo de um canário de cor. Por quê? Porque ele não tem lipocromo, tá? Pensando aí que o topete é uma mutação que inibe lipocromo e melanina, o branco ele leva uma certa vantagem porque ele já não tem o que expressar. Então, por se tratar de um canário branco, eu acredito que ele pode chegar bem próximo a um canário de cor. Eu tive uma experiência com um canário, inclusive o meu canário foi campeão brasileiro, segundo campeão brasileiro 90 pontos, ficou atrás do canário do Marcelo, ano passado. Esse canário ele foi campeão em Cornélio Procópio, e aí tinha um amigo meu que criava a cor, nós pegamos um canário que era reserva do quarteto dele, tá, que eu acabei trazendo para o meu plantel. Presta atenção, o canário era reserva do quarteto que foi campeão lá. Eu levei numa mesa de julgamento para fazer essa avaliação. Na mesa eu estava julgando os canários de cor, já tinha acabado os julgamentos. Eu coloquei o canário meu topete alemão vermelho intenso do lado desse canário que era reserva do quarteto. Cara, é absurdo a diferença de lipocromo desses canários. O meu canário parecia um vermelho marfim do lado do vermelho dele. Sabe? E eu tô falando de um canário que foi campeão brasileiro, não tô falando de qualquer vermelho, não. Tá? Então, assim, eu acredito que o topete não vai chegar à cor de um vermelho de cor, o amarelo não vai chegar na cor de um amarelo de cor, o branco tem essa capacidade por se tratar de um canário com ausência de lipocromo. E eu acho que o canário mais difícil de fazer topete é o vermelho intenso. Eu sempre falei isso aí, na minha opinião, e eu posso falar um pouquinho, porque assim, eu tenho 30 classes, eu crio 38. Eu tiro tudo quanto é cor aqui. Eu acho que assim, a maior dificuldade é nos vermelhos intensos. Cara, eu acho que é um canário que ele não tem muita lógica. Ele não fecha aquela nuca, mas nem por decreto. E quando você fecha a nuca, ele abre o ponto central. Eu não sei o que acontece com essa cor, cara. E depois o amarelo também, eu acho que o intenso também é a plumagem mais curta, né? Então, assim, eu acho que o branco, respondendo a pergunta do jovem lá, eu acho que o branco é o canário que mais pode se aproximar de um canário de cor, e eu acho que o pior topete para se criar na vida é o vermelho intenso. Léo, rapidinho. No caso do vermelho, uma das coisas que melhora esse problema do vermelho e do amarelo não seria o intenso com pena longa? Ô, Júnior, aí assim, não, é trabalho, né? Mas assim, eu tô falando no grosso modo, né? Para trabalhar o topete, assim, se você pegar todas as raças ali, e sempre vai ter, a gente hoje, eu vejo vermelhos intensos no brasileiro muito bons, mas assim, isso daí no canaril da gente não sai lá, o cara liga às vezes para mim e fala assim, eu queria um vermelho, mas eu queria com ponto central certinho, com a nuca fechada. Cara, eu às vezes tenho vontade de falar pro cara, eu também queria. Às vezes nasce 30 topete aqui, cara, 3 fecha a nuca, 4 fecha a nuca, porque assim, a pena às vezes ela vai... Se você começar a usar o pena longa, Júnior, você tem um problema de perder qualidade no lipocromo. A dificuldade para se preencher as penas mais longas é grande. Então você também não pode abusar do pena longa porque você perde cor. E aí nós vamos voltar para aquele refém que nós somos do canário de cor. Como é o segundo item que valoriza no julgamento, você tem que estar andando em cima de 2 cordas ali, entendeu? Ou você vai para plumagem, aí assim, se você abrir mão da cor, você começar a usar os pena longa ali, você vai ter trabalho ali tranquilo. 2 anos você fecha o canário com o topete. Mas com 2 anos você não tem um vermelho, você tem um vermelho marfim. Entendeu? E aí que é o problema. E aí tem os amigos aí que os caras aparecem com os negócios no brasileiro que dá ódio dos caras. Eu odeio os caras aqui. Apesar de ser meus amigos, né? Gosto deles também. Cobertor é justamente. Vamos lá então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Leonardo Júnior, boa noite, amigos. Parabéns pela live. Elite do Topete reunida. João Pedro, é comum criadores de canário de cor fazer acasalamentos de intenso com intenso. Nos topete alemão,
acasalamento é evitado, visto que a tendência é que a plumagem fica mais curta. Bruno, começa para nós aí. Não, na verdade, para melhorar a cor, é usado muito nos canais de cor, né, intenso com intenso, né, até para, às vezes, conseguir tirar mais canais intensos, que sempre sai um pouco menos. No topete, ele é literalmente um cruzamento que não se deve fazer, né, tá totalmente fora do padrão, porque, como a galera já explanou, o intenso já é um canário difícil de fechar o topete, falta plumagem, né? Então, fazer intenso com intenso, na minha opinião, é um tiro no pé, né? E voltando a falar um pouco dos canários intenso, eu acredito que a questão tem que dar um jeito de trabalhar a plumagem dos intensos mais longa, né? Por mais que a gente perca lá aqueles 2 pontinhos na cor, mas faz aqueles 2 pontinhos a mais no topete, né? Que é para andar na frente. Porque não adianta, se tu começar a querer botar muita cor intenso, o topete vai se acabando. Só complementando ali a resposta do Bruno, eu acho que essa questão do intenso com o intenso, né, fazer o casal, se usava muito antigamente na intenção de criar o homozigoto, que é um canário mais amarelo, que fecha mais, né, quando se trabalhava muito essa questão de buscar muito, principalmente na cor, os caras queriam bastante cor, se usava o duplo intenso para fazer o homozigoto, né. No tupete alemão, como o Bruno falou, é mais complicado, porque a gente já tenta fugir do intenso. Imagina cruzar intenso com intenso, né? Vai fazer cabecinha pequenininha, criar buraco em tudo que é lugar, que nem diz o Léo. E acredito que se use muito ainda o nevado com nevado, né? Que é para dar volume em tupete, para dar nevadismo, quando tu vem do brasileiro, por exemplo, com um canário campeão lá, um canário de cor, por exemplo, o cara da cor, fez 93 pontos lá no amarelo nevado. Ele vai chegar em casa e colocar isso em qualquer intenso? Não, né? Ele vai tentar buscar uma fêmea nevada lá, talvez, com distribuição de névoa parecida para ele conseguir fortalecer aquilo, né? Fazer mais canários daquele jeito. Então, o criador de tupete usa muito, eu faço algumas coisas aqui, de nevado com nevado para tentar fixar o nevadismo nos canários, né? E dá volume, dá tamanho, às vezes. Intenso com intenso, acho que foi, né? Isso aí não sei se alguém faz mais hoje isso ainda, porque é muito problema, os canários vão diminuindo, vão ficando cada vez menor, a pena fica ressecada e riscada, né? Na maioria das vezes. Tem que saber fazer também. Não é qualquer intenso que tu consegue acasalar um com o outro. Senão a pena resseca, fica listrada e o bicho só diminui, perde forma. No tupete alemão não vejo vantagem nenhuma. Eu não conheço alguém que esteja fazendo. Nevado com nevado é possível para fixar nevadismo, né? Distribuição de névoa, canal de névoa bem branca, bem distribuído, aumentar volume de tupete e coisas desse tipo, mas intenso com intenso não. E fazer intenso com intenso, se for vermelho, então você vai criar uma nova raça, vai criar um Buda lá, porque o ponto central vai parecer aquelas cabeças dos monges franciscanos. Então, é o tipo do acasalamento que não se deve nem pensar, só de pensar em fazer, você já tem que se penalizar, sabe? Agora, o nevado com nevado, você melhora muito a forma, né? Eu faço aqui. Agora, intenso com intenso, eu desaconselho totalmente. A não ser que você queira criar uma nova mutação aí, um monge franciscano, alguma coisa assim. Sai um Geraldinho, né? Que nem se fazer intenso com intenso. Vamos lá, então, para o próximo, então, aqui. Vamos lá. Fabrício Cordeiro, boa noite, rapaziada. Só tem Mister dos topetes aí. Boa noite, né? O Joaquim Rodrigues. E ele falando aqui um negócio bacana, acredito que o Reginaldo falou também ali. Mas vamos deixar o Júnior. Começa para nós aí. Qual a cor que vocês indicam para os iniciantes aí no topete aí? A cor que você mais gosta. Não adianta indicar uma cor se você gostar da cor. Se você não gostar daquela cor, não vai adiantar nada. Você tem que gostar. A cor que você mais gostar de canário é aquela que você inicia.
Vamos lá, então. Jefferson Furlaneto. Boa noite, pessoal. Vocês acham que tem alguma categoria que é mais fácil de fazer um bom topete, intenso, nevado ou mosaico, devido à estrutura de penas? Essa eu acho que o Reginaldo já respondeu, né? Já deu uma aula sobre isso aí. Ele falou que o amarelo mosaico é o mais fácil. Por isso que ele não faz. Vou ser mais curto agora, tinha sido um pouco mais longo ali. Sim, eu tenho que dizer o que é mais fácil e o que eu não crio, né, cara? Os nevados, né? Os nevados é mais fácil acertar o tupete, porque eles têm a plumagem um pouco mais longa. E nessas cores eu acho o amarelo mosaico mais fácil, o vermelho mosaico, por ser praticamente sempre nevado com nevado, e os melânicos que, cara, sinceramente, eu vejo alguns canários melânicos por aí, todo bagunçado de tupete, e eu queria saber como que o cara consegue fazer aquilo ali. Sinceramente mesmo, eu crio melânico há, sei lá, menos tempo que os outros, há 10 anos, 12, sei lá. Eu não... Sinceramente, eu não sei como alguns criadores conseguem fazer um tupete tão ruim de verde e azul, cara. Porque o bichinho nasceu para ter um tupete na cabeça. Tipo, tu acasala meio que mais ou menos assim, eles vão andando bonitinho. Entendeu? Então, é o que eu penso, assim, que o tupete melânico é bem mais fácil de botar tupete bom na cabeça e os intensos os piores. Reginaldo, e assim, a gente falou lá atrás, vocês comentaram sobre a dificuldade do fechamento de nuca dos intensos. Eu vou além, a largura do topete. Canários intensos tendem a trazer um topete mais estreito também, então a gente tem que trabalhar muito em cima disso. Sem dúvida que intensos são mais difíceis. Quando você tem a nuca já corrigida, você encontra às vezes a dificuldade de uma largura legal do topete. Então perde volume, né? Nós temos que ter volume sem deixar ficar redondo, mas se o canário não tiver o volume lateral, não é o topete alemão, né? Franja, dourador. Fala alguma coisa sobre franja. Todos os canários com pena curta, você vai ter dificuldade, né? Nós precisamos que feche a nuca, nós precisamos que dê um volume lateral que chegue sobre a linha dos olhos, e nós precisamos de um volume de pena frontal, um pouquinho diferente da minha aqui, que chegue na metade do bico, certo? Para o canário ficar bonito. Então, assim, tudo isso no intenso é um pouco mais difícil. E voltando um pouco nos comentários um pouco lá atrás, lógico, sempre tem alguém começando, sempre tem alguém que está trabalhando, né? Mas assim, já não vamos falar de campeonato brasileiro, de campeonatos abertos. Hoje já se apresenta muito canário, já totalmente resolvido esse problema, né? Então, não vejo como uma dificuldade. Mas se a gente falar de cor, de estrutura de pena, é claro que os intensos dão mais trabalho. Só para não deixar faltando uma questãozinha ali, os topetes brancos, né? Tem muita gente que acha que o topete branco é um canário fácil de criar, com um topete bacana na cabeça, né? Realmente, ele é um canário que, teoricamente, ele não tem também intensos, né? Embora a gente chame alguns de intensos, os canários que têm um branco mais forte, tem a pena mais grudada, às vezes muita gente trata como intenso, a gente trata como intenso. Mas o canário branco tem um problema sério, assim, é fácil de se perder. O Bruno, naquela hora ali, falou de se perder, né, lá no início. É muito fácil de se perder no canário branco. A gente está, às vezes, com um plantel bacana e é facinho de se perder pela questão volume. Não são poucos os criadores que têm uma quebra gigante no canário branco, porque ele quer botar tamanho, quer botar caixa, quer botar uma plumagem bacana, e o tupete do bicho fica dessa grossura, assim, ó. Então, assim, ó, é muita quebra de canário com um tupetão dessa grossura. Não basta ser elíptico, ser bonitinho o tupete, ser fechadinho e ter uma camada dessa grossura, assim, de pena. Isso é a coisa mais fácil, a coisa que mais acontece no canário branco, é ficar espesso, é começar a engrossar, engrossar, engrossar,
quando tu vê que tem umas quantas camadas de pena no bicho, daria para tirar uns 3 tupetes que fica um ainda, entendeu? Então isso acontece demais no canário branco. Se tu não tiver uma visão bacana, assim, não fizer um trabalho de encurtamento da coisa. Não, assim como o dourador falou ali, os melânicos são pequenos, tu tem que estar sempre buscando um bicho grande e com volume de cabeça para dar o tupete correto. O branco tu tem que estar encurtando o tempo todo, cara. Se tu começar a trabalhar grandão, fortão, o tupete vira uma moeda na cabeça do bicho, redondado, grandão, grossão, e lá se foi o cavalo com a corda e tudo. Forma o cap, né, Reginaldo? Outro problema chato nesse volume de pena é quando ali acima na testa dele, acima do bico, ele também tem um grande volume das penas curtas. O que ela faz? Ela divide o topete, foi o que o Júnior perguntou no princípio, ela racha o topete e para ela crescer ali até uma certa altura. Só para complementar aí, Carlos, essa questão é uma pequena dica, assim, né? Para quem tem esse problema aí dessas penas curtas na frente, né, que fazem com que o tupete passe por cima e fique meio desencontrado. O ideal é não usar, nem existe esse termo na canaricultura, nem no tupete alemão, mas na minha visão, uma das formas para escapar disso é usar canários que não tenham muito bigode, né? Não existe esse termo, que é o canário que tem aquele grosso em cima do furinho do nariz aqui, ele já liso, ele já tem uma camada grossa aqui em cima, que é quase que certo que depois os filhos dele vão ter aquele negócio tendo que ultrapassar essa barreira. Então, eliminar um pouco esses canários com o bigodão grosso ali em cima do buraco do nariz pode ser uma pequena saída, não é fórmula mágica nenhuma, mas pode dar uma ajudada. Exatamente, aquilo que a gente falou mais cedo, de buscar, né, procurar os defeitos, né, digamos assim. Não é só no topete, é buscar também aquilo que não é desejado no par, né, no canário que a gente chama de liso, para formar o melhor casal. O que muitas vezes a gente peca é assim, eu faço isso muitas vezes. A gente busca cor. Aí, dentre os filhotes, no voador, você olha as fêmeas e fala, nossa, que fêmea maravilhosa, verde, com listras largas, não sei o quê. Aí você, essa é minha. Mas e aí, cara? E o dorso, igual a gente já falou, e a forma da cabeça, e aí o bigodão, o negócio acima da narina aí, que depois vai jogar o topete metade para cada lado. Então, e aí se eu não faço isso, aí o Léo vai fazer lá, vai pegar uma fêmea dessa, ele vai ganhar de mim. Então, aquilo que a gente já falou lá atrás, é meio que você peca sabendo que está pecando. Então, é isso que é um conselho até para a gente dar para os iniciantes ou para quem está no caminho, também ver isso, né? Muitas vezes nós falamos aqui nessa ânsia da gente ir lá, porque agora todo mundo quer cor, topete é obrigação, nós temos que ter topetes perfeitos. E aí a gente vai em cima da cor e escapa um detalhezinho que vai estragar com tudo, né? Então tem que ficar muito, muito atento. Criar a nossa linhagem de canários lisos.